Bom dia, a gente está aqui numa outra aula de introdução à bioestatística. Hoje a gente vai ver um outro tópico muito importante, que é a apresentação de dados em tabelas. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouquinho sobre o que são dados e variáveis, como fazer a apuração de dados, quais são os componentes de uma tabela, como apresentar dados qualitativos, o que são tabelas de contingência e como apresentar dados numéricos. Beleza? Vamos lá. Primeiro, o que é uma variável? Variável é uma característica da população que a gente quer estudar. E o que são dados? São valores da variável em estudo obtidos por meio de uma amostra. Então, por exemplo, a gente tem a variável idade de pessoas brasileiras. E lá nos dados, a gente tem para a pessoa 1, amostrada, a gente tem a idade 23. Para a pessoa 2, a gente tem a idade 28. E aí vai. Então, a gente tem vários tipos de variáveis. Por exemplo, a gente tem variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Para as variáveis qualitativas, a gente tem as variáveis qualitativas nominais e as variáveis qualitativas ordinais. Para as variáveis numéricas, a gente tem as variáveis quantitativas ou numéricas discretas e as variáveis quantitativas contínuas. Para a variável qualitativa, então a gente viu que ela pode ser nominal ou ordinal. O que é uma variável qualitativa nominal? É quando os dados são distribuídos em categorias mutuamente exclusivas. Por exemplo, a variável sexo, ela pode ser masculino ou feminino. Então, a variável sexo com dois tratamentos, masculino e feminino. Ou então, tipo de sangue, o tipo sanguíneo. Pode ser uma variável, então, tipo sanguíneo com 4 tratamentos. O tratamento tipo O, tratamento tipo A, tratamento tipo B e tratamento tipo AB. Agora vamos para a variável ordinal. O que é uma variável ordinal? Quando os dados estão distribuídos em categorias com ordenação natural. Como assim? Por exemplo, escolaridade. A gente tem a variável escolaridade e existe a escolaridade de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. E eles apresentam uma ordenação natural, né? Primeiro, segundo e terceiro. Ou então classe social. Então pode ser A, B, C, D ou E. Agora, o que é uma variável quantitativa? Então, a variável quantitativa ela pode ser discreta ou contínua. Variável quantitativa ou numérica discreta, ela só pode assumir alguns valores em um dado intervalo. Por exemplo, aqui nesse exemplo, são números inteiros. Então, número de filhos, que pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e aí vai. Ou então, um outro exemplo, número de moedas no bolso. Pode ser 0, 1, 2, 3 e aí vai. Agora, a variável quantitativa contínua é quando a variável ela assume qualquer valor em um dado intervalo, como por exemplo peso ou tempo de espera. Agora, apuração de dados. Então, por exemplo, você quer apurar o nascimento de bebês no hospital e você quer fazer uma razão entre os sexos, masculino e feminino, do nascimento desses bebês. Como que você pode apurar os dados? Você pode então marcar um pedaço de um quadradinho aí para cada nascimento de um bebê do sexo masculino e para o sexo feminino fazer a mesma coisa. E aí você depois soma tudo e tem o número de bebês de cada sexo e pode fazer a razão. Mas como que você pode fazer isso na prática mesmo? Você pode colocar aqui no Excel indivíduo e sexo. Então, indivíduo 1, 2, 3, 4 e 5. Os sexos foram masculino, masculino, feminino, masculino, feminino. E aí depois o que você faz? Você pode pegar aqui essa parte dessa tabela e fazer uma tabela dinâmica. E aí, colocar aqui o sexo nas linhas e os indivíduos nas colunas e somar a contagem, né, fazer a contagem dos valores dos sexos. E aí você vai ter aqui, você pode pegar essa tabela que foi resultante, opa, desculpa aqui, essa tabela resultante, pode trazê-la para cá, pode colocar o nome correto aqui, excluir essa parte desnecessária,
e ver aqui que a gente teve do sexo F 2 indivíduos, do sexo masculino 3 indivíduos. E aí a gente pode, por exemplo, fazer a razão. Sexo masculino, quantidade de sexo masculino pela quantidade de sexo feminino. E a gente vê que a gente tem que o masculino teve 1,5 vezes a quantidade de indivíduos do outro sexo. Beleza? Agora a gente pode, por exemplo, também anotar qual é o peso ao nascer. Então a gente faz uma coisa parecida. A gente coloca o número do prontuário de cada bebê e para cada bebê associa o peso ao nascer. Beleza? Agora, quais são os componentes de uma tabela? Como que a gente apresenta uma tabela? A tabela ela tem que ter um título. Então, nesse caso aqui, população residente no Brasil, segundo o sexo, de acordo com o Censo Demográfico de 2000. Um cabeçalho, que está aqui, sexo e população residente. O corpo, que está aqui, masculino e feminino, total, e a população residente aqui. E também a gente tem a coluna indicadora, que vai mostrar para a gente o que as linhas indicam. No caso aqui, a gente tem, né, os sexos que são masculino e feminino. E o total, né, de pessoas no total. Né? E aí, como que a gente apresenta também os dados que são qualitativos? Por exemplo, a gente tem a opinião dos brasileiros sobre determinado técnico de futebol. A gente tem as respostas aqui. A variável, né? Respostas. A gente tem bom, regular, ruim e não sabe. E para cada resposta, a gente tem a frequência dela. Então, o bom teve 1.300 pessoas que falaram que ele era bom, 450 que falaram que ele era regular, 125 que falaram que ele era ruim e 625 pessoas que falaram que não sabe. E também a gente tem a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É basicamente a porcentagem de pessoas de cada grupo, de cada tratamento que responderam. Então, para a frequência relativa de bom, a única coisa que a gente tem que fazer é pegar a frequência e dividir pela frequência total de respostas. No caso, 1.300 por 2.500, a gente tem 52% ou 0,52 né, de respostas que foram bom, que falaram que falaram que ele era um bom técnico. E aí a gente faz isso para todos os tratamentos. Agora, o que é uma tabela de contingência? Tabela de contingência é quando os dados são classificados segundo duas variáveis. Por exemplo, a gente quer classificar os dados de acordo com sexo e presença de depressão. Então a gente coloca a nossa primeira coluna é sexo, com os tratamentos masculino e feminino, e a gente coloca mais duas colunas aí que indicam a nossa variável presença de depressão, no caso sim ou não. E aí a gente coloca a frequência para cada combinação. Então pode ser o sexo masculino com depressão ou sem depressão, e sexo feminino com depressão e sem depressão. E o total nas linhas e nas colunas. Beleza? Agora, como que a gente apresenta dados numéricos? Então, a gente pode tomar como exemplo aqui a idade em anos completos, tempo de diálise em meses, altura em metros, peso em quilogramas, pressão sistólica e diastólica em milímetros de mercúrio de mulheres submetidas à diálise renal. A gente tem o número de cada paciente, a idade dela, o tempo de diálise, altura, peso, pressão sistólica e pressão diastólica. Ok? Então, essa é uma forma básica de mostrar os dados numéricos que a gente possa ter. Mas existe outra forma de apresentar dados numéricos. Como que é? Bom, por exemplo, a gente pode ter o peso ao nascer de alguns bebês em quilogramas. Aí a gente tem esses pesos numa tabela. Uma coisa que a gente pode fazer é fazer uma distribuição de frequência para o peso ao nascer desses bebês. Por exemplo, a gente pode dividir em classes. Então, nessa classe aqui, a primeira classe está falando bebês de 1,5 kg até 2 kg. Quantos bebês que a gente teve? 3. Bebês de 2 kg até 2,5 kg. Quantos bebês que a gente teve nessa classe? 16. De 2,5 kg até 3 kg. A gente teve 31 bebês. De 3 kg a 3,5. 34 bebês. E aí vai. Mas como que a gente faz isso? Bom, uma forma de fazer, primeira coisa que a gente faz é observar os dados na tabela
que a gente possa ter. A gente anota o menor valor observado, no caso 1 kg 570 kg, e anota o maior valor também, de 4 kg 600 kg. E aí a gente calcula a amplitude dos dados. O que é a amplitude? É o maior valor menos o menor valor. No caso, a gente então coloca 4,6 kg menos 1 kg e 570 kg, que no caso vai dar 3,30 kg e 0,03 kg. E aí a gente define o número de classes. Como que a gente define o número de classes? O número de classes, a gente pode fazer algumas continhas para definir, mas uma continha que é bem usada é essa aqui, é 1 mais 3,222 vezes log do número de dados. No caso do nosso número de dados, eu acho que é 100 aqui. Então, fazendo isso, a gente tem um número próximo de 7. Então, a gente define, então, por aproximação, 7 classes. E aí a gente pega a nossa amplitude dos dados e divide por 7 classes. No caso, vai dar 0,433, que é a amplitude de cada classe. A gente pode arredondar esse valor para 0,500, para 0,500 kg para cada classe. E aí, né, para cada classe ter essa amplitude de peso. E aí a gente começa a construir as nossas classes. Então a primeira classe pode dar de 1,5 até 2 kg, de 2 kg até 2,5 kg, 2,5 kg até 3 kg, 3 até 3,5 kg, 3,5 até 4, 4 até 4,5, 4,5 até 5 kg. E aí a gente tem as nossas classes e aí a gente coloca a frequência para cada uma dessas classes. Beleza? Então essa é uma forma de apresentar os dados que a gente vai ver que a gente pode usar isso para fazer um tipo de gráfico muito importante na estatística, talvez o gráfico, se não o mais importante, um dos mais importantes, que é o histograma. Beleza? É isso aí. Para hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.